Amigas, é bom estar aqui novamente para gravar um vídeo sobre história. E quem nunca ouviu aquela frase ho, ho, ho? Hoje eu vou falar a respeito do Natal. Para pensar o Natal, nós temos que pensar também a sociedade romana. Então, por volta lá do século II, os romanos eles estão reunidos para homenagear aquele que traria benevolência, sabedoria e solidariedade aos homens. Vocês podem estar pensando aí, é o Natal cristão? Não, não é o Natal. É uma festa que já era comemorada pelos romanos há milênios. E sociedades bem anteriores aos romanos já também comemoravam. O Natal, ele surge bem depois. Essa festa da qual nós estamos falando, ela surge há aproximadamente 7.000 anos antes de pensar-se em Natal. Né? As antigas civilizações, elas tinham o hábito de se reunir nas noites mais longas de inverno, que era chamado solstício de inverno. E nesse período eles trocavam presentes, eles estavam reunidos com as pessoas que amavam, eles estavam no hábito de praticar a questão da solidariedade. A comemoração romana do dia 25, ela está ligada ao deus Mitra, que era um deus da sociedade persa. Os romanos eles tinham uma característica muito interessante, que era a capacidade que eles tinham de mesclar as culturas. Olha que barulho lindo da chuva. Eu estou gravando num dia chuvoso hoje, que lindo. Os romanos eles tinham esse hábito de poder mesclar as culturas, de poder fazer esse sincretismo religioso. E esse hábito de no dia 20, do dia 20 até o dia 25 estarem reunidos, está associado à cultura persa. E há esse deus persa chamado Mitra, que também está associado muito ao sol. As primeiras culturas elas tinham uma adoração sincera ao sol. Nós podemos ver isso nas sociedades incas e maias, nós podemos ver isso na sociedade egípcia, como já bem destaquei em uma das aulas. Não dá para dizer certamente quando que o primeiro Natal cristão começou. Não tem como se precisar isso. Mas em algum momento da história, os romanos pegaram essa festa, e aí eu vou utilizar a festa pagã, mas com uma certa ressalva, né? Porque o título pagão, ele foi muito utilizado de forma pejorativa. Mas vou pegar essa festa que até então não fazia parte do calendário cristão, e pegar o nascimento de Cristo, que é uma data tão importante para os cristãos. E aí o que os romanos fazem? Para que eles pudessem contemplar os pagões e pudessem contemplar ao mesmo tempo os cristãos, eles pegam essas datas e eles unificam. Então o dia 25 passa a comemorar a data do nascimento do símbolo cristão. Ao longo da Idade Média, enquanto missionários espalhavam o cristianismo pela Europa, os costumes de outros povos foram entrando para a tradição natalina. Então é justamente isso, esse sincretismo, né, os cristãos na ânsia de poder pregar o evangelho, de poder converter as pessoas, eles tinham que reconhecer a crença dos outros indivíduos e associar essa a deles para que isso pudesse fazer um certo sentido. Estudiosos afirmam que o bom velhinho, como nós conhecemos, ele foi inspirado em um bispo turco chamado Nicolau. Então, Nicolau ele é uma figura emblemática, é uma figura simbólica. Por que fato? Porque ele pegava o parco recurso que ele tinha, o pouco dinheiro que ele tinha, porque vocês não pensem que os bispos naquela época eles eram ricos, né? E aí ele pega esse dinheiro, ele coloca no saquinho e ele colocava isso próximo das chaminés das famílias. Então quando você pensar esse ato de Nicolau, você tem que pensar que aquelas famílias, elas não tinham mal o que comer. E quando ele faz isso, ele está trazendo esse espírito que é o espírito de Natal, que é esse espírito de doar. Que já era o espírito presente nessas festas ditas pagãs. O ato de estar junto das pessoas que se amavam.
o ato de trocar o presente, a mesa farta de alimento para aqueles que tinham bastante recurso, e a mesa talvez com pouco alimento ou com nenhum para aqueles que não tinham recurso algum. E Nicolau, ele é importante por quê? Porque ele introduz um outro elemento, que é aquele elemento que a gente, aquela mítica que nós, quando crianças, imaginávamos o Papai Noel entrando pela chaminé, indo lá na árvore, lá colocar o nosso presentinho. Isso surge tudo a partir dele, a partir do que vai se pensando do ato dele, né? Mas foi lá na Alemanha que eles fizeram algo importante com relação à figura de Nicolau. Eles transformaram Nicolau em um santo. Então, por causa dos atos bondosos dele, algumas pessoas atribuíram a ele milagres. E aí eles canonizaram Nicolau, e ele se tornou São Nicolau, né? Um santo que aí é muito adorado e cultuado por algumas pessoas da religião católica, né? Eu quero deixar bem claro aqui que o meu papel aqui é um papel de historiador. Não cabe a mim discutir a questão da religião, a questão do mítico, mas cabe a mim trazer todos os elementos da história que estão associados a esse fato. Então, depois que ele é canonizado, a história de Natal com o Bom Velhinho agora, ela se espalha pelos Estados Unidos. Lógico que em cada país ele recebe um nome distinto, né? Aqui no Brasil nós conhecemos como Papai Noel, lá nos Estados Unidos é o São Claus, né? E lá em Portugal é o Pai Natal. Essa daqui é uma representação, é uma imagem do Nicolau. Então vocês veem aqui, na primeira imagem tem muita presença do marrom, pouca figura do vermelho. Na segunda imagem ele já está usando toda aquela roupa dos bispos, está usando toda aquela indumentária, e você vê muita presença do vermelho e do azul. É importante destacar que quando os autores, quando os pintores, eles iam retratar uma obra, o vermelho, principalmente o vermelho e o azul, eram as cores da monarquia, eram as cores da realeza, eram as cores das pessoas importantes. O vermelho é introduzido na figura do Papai Noel bem depois, porque antes a roupa dele ela tinha um tom amarrom, um tom próximo do marrom, que aí também está muito próximo da roupa que eram utilizadas pelas figuras da igreja que não tinham tanto recurso, mas que eram pessoas importantes. Aí nós estamos falando de um bispo, né? E o verde. A roupa como nós conhecemos, com a cor vermelha, ela é obra de um cartunista alemão, que ele introduz o vermelho e introduz o cinto, e a imagem do Papai Noel como nós a conhecemos hoje. Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças de todo o mundo, principalmente durante as festas natalinas. Então é durante esse período que a criança começa a pensar se ela emprestou o lapisinho para o amiguinho lá na escola. É aquele momento que você começa a pensar se você realmente foi uma pessoa. E aí mais para o lado, é o momento em que nós voltamos realmente a ser crianças, né? O Natal é sempre uma data muito especial porque é a data que você revê as pessoas que você mais ama. Mas o Natal também é o período de você ir em asilos, é o período de você visitar hospitais, é o período em que você pode participar de um projeto para alimentar as pessoas carentes. O Natal não é só festa, né? O Natal não pode perder essa essência de você estar junto do outro, de estar próximo do outro e poder demonstrar um pouco do seu amor. Vamos ver como que o Natal ele vai progredindo. Então nós temos aqui aquela festa feita lá em Roma, né? Onde eles estavam associados a culturas muito antigas, muito mais antigos do que eles. Depois acontece um sincretismo, uma mistura, né, dessas festas com o nascimento de Cristo para dar significado à questão da introdução do cristianismo dentro do Império Romano. Depois aparece a figura de Nicolau,
a figura do bom velhinho, não com a roupa vermelha, mas com as indumentárias, com as roupas ainda muito associadas à sua presença, ao seu trabalho, né? E aí depois o Natal como nós vemos hoje, que está muito mais associado ao comércio, que está muito mais associado à venda de produtos, à comercialização de bens, do que ao ato de estar solidário, ao ato de estar junto, né? Então é importante que o Natal volte às suas origens. E esse vídeo, ele fica como uma lição de que o Natal é o momento de nós estarmos mais próximos das pessoas, mas não com um presente em si, mas com um ato de solidariedade. E aí nós vamos fazer uma revisão. Começamos lá com a comemoração dos romanos, lá por volta do século II, pensando aí a cultura deles, pensando aí as festas regionais, associadas ao deus Mitra, que era um deus da cultura persa, e ao solstício de inverno, que era um dos dias mais longos do ano. A história de Natal, como nós a conhecemos, ela começa milênios depois. E aí nós temos o sincretismo das religiões pagãs com o culto cristão, numa mistura, num caldeirão cultural. Por fim, nós temos a introdução de São Clau, né? Do nosso lindo bom velhinho, o Nicolau, ou do Papai Noel, como é conhecido por nós aqui no Brasil. E por fim, nós vamos lembrar aí do bom velhinho e das festas maravilhosas que nós teremos agora nesse final de ano. Vamos lembrar de visitar as pessoas que nós amamos. É muito bom estar entrando na sua casa nessa data tão especial. É bom poder contar um pouco dessa história entre o mítico e o histórico. Espero que você tenha apreciado e que você tenha aprendido um pouco mais sobre a história do bom velhinho. Fica o meu convite para que você possa deixar o seu like, para que você possa deixar o seu joinha lá na nossa página no Facebook, para que você possa se inscrever no nosso canal no YouTube, para que você possa estar recebendo os nossos vídeos. Um abraço forte do seu professor Emisael e até a próxima aula.